Antes de ver o fila lista, o que eu vou fazer? Só para mostrar o contraste aqui, né? Ó, eu vou voltar no código e eu vou mandar compilar código objeto para fila lista. Então ele vai pegar o filalista.c, que também não tem uma main lá dentro, só tem a implementação das funções da biblioteca, usando lista ligada, como a gente viu. Agora o filalista.o tem esses caras. E daí eu vou compilar o usa fila, só que eu vou falar para ele, ó, procura o que você não achar em filalista, tá? .o. Compilou. Quando eu mandar usar o usa fila agora, olha só, rodou do mesmo jeito, né? O mesmo resultado de antes. A fila era vazia, a fila era vazia, não era cheia, depois ABC, tudo bem, daí a fila não está mais vazia, remove o A, mesma coisa de antes. Quer dizer, troquei totalmente o mecanismo que está lá por trás, mas como as duas bibliotecas cumprem o propósito, não deu problema. Tá? Elas são idênticas? Não são idênticas. Quer ver um exemplo que elas não são idênticas? É até bom a gente treinar, comparar. Do jeito que eu fiz aqui, a fila em vetor circular, embora bem mais robusta que a anterior, ela tem um TAM-max aqui. Se eu fizesse mais do que 100 inserções sem nenhuma remoção, ela estoura de tamanho. Essa não estoura, porque ela usa a lista ligada. Tá? Então dá pra gente estressar esses códigos de modo que eles deem problema. É que um dê problema e o outro não. Então não estou dizendo que as bibliotecas são iguais, mas para muitos casos, como a gente acabou de ver, você roda um ou roda outro, ambos funcionam. Né? Então é interessante essa coisa que você está rodando ali, o que está por trás está mudando, mas as duas atendem as mesmas funções, têm as mesmas propriedades fundamentais, embora uma diferencinha ou outra, ambas vão funcionar. Tudo bem? A parte empírica ali? Vamos então vou olhar o código do que a gente discutiu na segunda parte da lousa, né, que foi a fila com lista ligada. Aqui está a estrutura da célula, é o de sempre, né? Olha, um conteúdo que está genérico aqui, genérico, com o tipo type, que a gente está declarando o que ele é aqui, né? E o struct aqui apontando para a próxima célula. Note que isso aqui está todo escondido aqui dentro, né? Quem usa o fila.h não faz ideia que eu vou usar uma lista, que eu vou usar uma célula, até porque pode ser que eu nem use, depende da implementação. O struct fila, agora ele não é mais um struct que tem um vetorzinho lá dentro, né? O que ele tem são dois ponteiros para a célula, o INI e o fim, e também o TAM. Eu resolvi fazer a versão que tem o TAM. E daí começa. Pode perguntar. A gente coloca ele não era char, é que está uma int. Na verdade eu deixei aqui esse typedef genérico para eu poder escolher um ou outro. Então é para funcionar com os dois, exceto impressão, que eu não consegui deixar genérico. Então isso aqui é para eu poder, se eu mudar isso aqui, é para minha fila funcionar, tanto com char quanto com inteiro, se eu mudar isso aqui. E para quase tudo eu consegui mudar. Por exemplo, se você olhar aqui, ó, remove fila, ele devolve type. Então, se a minha fila era de char, ela vai devolver um char. Se é de inteiro, vai devolver inteiro. Mas na impressão eu não soube fazer. Confesso que deve ter algum jeito de dizer para o printf, olha, imprime um objeto desse tipo, ao invés de pôr um %C ou um %D. Mas eu não fui atrás disso, daí ele está imprimindo sempre char. Tudo bem? Tudo bem. Então aqui, ó, cria a fila. Agora a minha fila, como é uma lista ligada, o que vai ser a criação dela? Eu vou criar aquela estruturazinha base, eu vou dar um malloc na estrutura da fila, né? Que é essa estruturazinha aqui. E eu vou inicializar. INI é null, fim é null, tamanho é 0, e é só isso. Né? Não tem nenhum nó. Insere fila. Vocês vão ver que as funçõezinhas de inserção e remoção são um pouquinho mais feias. Por quê? Por causa daqueles casos que eu falei que tem que tomar cuidado, né? Quando a fila está vazia ou só tem um elemento, respectivamente na inserção e na remoção, dá bobagem, se eu não tomar cuidado. Então, essa parte inicial aqui é tranquila. Ó. Eu vou inserir um elemento X. Eu pego a minha nova, que é um apontador de célula, aloco a célula, coloco o conteúdo, coloco null. Por que eu coloco null? Porque ele sempre vai estar no fim da fila, né? Então eu já ponho null ali. Mas aí eu verifico. Se QPointerFim igual a null, quer dizer, se a fila está vazia, tanto INI quanto fim vão ter que apontar para 9. É aquele caso particular que eu falei.
Caso contrário, é só o fim pointer prox que aponta para a nova e eu atualizo o fim. É o caso que eu mostrei para vocês inserindo o 5 lá na lousa. Né? O campo prox do último elemento aponta para a nova e eu atualizo para onde que esse último elemento está, qual é o último elemento guardado. Né? Tá? Então tem esses dois casos aqui, né? Inserir numa fila vazia ou inserir numa fila que já tem elementos. E o TAM aumenta de qualquer forma, se for inserido. Tudo bem? Inserção? Daí remove fila. Eu vou remover dela de novo. Tem que tomar cuidado se a fila tem um monte de elementos ou se só tem um. O início é parecido. Eu sempre removo do início, falando nisso, né? Eu sempre removo do INI. Então, olha só, eu tenho o apontador morta aqui. Morta recebe QPointer INI. Então, eu sempre vou remover a primeira célula. Daí eu guardo em X o conteúdo dessa célula morta. E eu faço o INI receber morta pointer prox, né? Pular o primeiro nó. O problema vem agora, assim, o cuidado que tem que tomar. Se QPointer INI ficou nulo, olha que interessante, se QPointer INI ficou nulo, quer dizer que morta, né, a primeira célula lá, era a única que eu tinha, porque quando eu fiz isso aqui, o INI ficou igual a nulo. Então, eu estou removendo o único nó que eu tenho. Nesse caso, o fim também tem que apontar para nulo. Tá? Então, por isso que tem esse if aqui. É o caso da remoção quando a fila ficou vazia, eu tenho que tomar um cuidado à parte. Senão não precisa, senão o fim não muda. Né? Basicamente pensem assim, remover do início não muda o fim, a menos que os dois estejam perto. Pensem desse jeito. Né? Então, se eu só tenho um elemento, remover do início afeta o fim também. E daí eu dou free em morta, dou tamanho menos menos e devolvo x. Beleza? Fila vazia, eu testo se fim é nulo, podia testar se INI é nulo, podia testar, deixa eu colocar aqui como opção, return TAM igual a zero, né? Um outro tipo de condição. Se tamanho for zero, esse teste lógico vai dar 1, então vai dar a fila vazia. Senão, esses três aqui são equivalentes aqui, desde que eu mantenha todas as variáveis certinhas, né? Se um acontece, os outros também vão ter que acontecer. Fila cheia. Aqui eu só fiz uma graça, tá? A fila cheia a gente podia, por simplicidade, dizer que ela é sempre devolver zero, né? Sempre dizer não está cheia. Mas o que eu fiz aqui, só de curiosidade para vocês, foi eu dou malloc numa célula. Se o sistema tiver, sei lá, absolutamente sem memória, esse cara deve falhar. Daí o P volta nulo, me indicando que não deu malloc, e eu devolvo 1, falando, opa, tentei alocar e não deu. Mas a gente já testou quando eu fui contar para vocês sobre o malloc safe, e em alguns sistemas isso não funciona, né? Então, foi só uma tentativa aqui, mas no geral, a menos que o meu sistema seja muito limitado, não vai dar fila cheia para a lista ligada. É isso que a gente pode considerar. Imprime fila. É só percorrer, né? Olha, P começa do início do primeiro apontador, enquanto o P não for nulo, vai imprimindo e avançando. É aquilo que eu falo, é simples, mas a função que vocês não podem esquecer, né? É a função fundamental de navegação em lista, assim como for i igual a 0, i menor do que n, i mais, é a navegação básica em vetor. Então é isso, é só navegação básica em lista aqui. TAM fila. Eu vou deixar para vocês olharem com cuidado, mas isso aqui é eu navegar na fila com o contador, né, para descobrir o tamanho. Essa função teria eficiência proporcional ao tamanho da fila, mas como eu estou mantendo o TAM, eu estou mantendo o campo TAM atualizado, eu pude comentar tudo isso e só deixar pointer TAM aqui, né? Se eu não tivesse esse campo atualizado, eu teria que calcular na hora ali, percorrer a lista para descobrir o tamanho dela. Libera a fila. Eu tenho que liberar todo mundo, então eu tenho que percorrer a lista liberando todo mundo, antes de liberar o quê? E acabou. É isso. Vejam que quando eu falei lá atrás para vocês, olha, a gente estuda listas ligadas e depois a gente revisa elas. Eu não estava mentindo, né? Porque a gente vive revisando para implementar a pilha, agora para implementar a fila. A gente revisa tanto a estrutura básica quanto a navegação em lista ligada aqui para trabalhar com essas funçõezinhas.
como a gente já viu, as duas estão funcionando, né? Então, implementações diferentes, as duas dão certo com o usa-fila. Eu não vou mostrar aqui, acho que eu quero comentar uma outra coisa com o tempinho que sobra, mas essas duas também funcionavam com o cálculo de distâncias, tá? Mas eu não vou fazer o teste aqui, mas o cálculo de distância que a gente viu na outra aula, eu posso fazer uma versão dele em que eu uso as funções de fila e daí eu posso trocar também, mesma coisa, vai funcionar.